Olá, sou Jaime Pinto. No dia 16 de outubro de 2025, neste vídeo vou mostrar uma intervenção no programa da RTP Eurodeputados da senhora deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, uma intervenção surpreendente em que defendeu Donald Trump, em que criticou a hipótese da União Europeia colocar equipamentos nas suas fronteiras que detetem entradas ilegal de drones e que eliminem esses drones. E justificou essa crítica referindo uma cena de um filme do Indiana Jones. Ora, eu vou mostrar neste vídeo as palavras da senhora deputada e depois vou dizer porque é que os seus argumentos não têm pés nem cabeça. Ora, vamos ver. Longe de mim ter qualquer proximidade com alguma posição de Donald Trump, eu acho que isso toda a gente sabe, pelas posições que eu tenho, pelo quadrante político que me posiciono, mas eu queria fazer notar o seguinte: Donald Trump teve a seguinte posição. Ele, basicamente, os Estados Unidos lavam as mãos do que se está a passar na Ucrânia e os Estados Unidos não vendem armas ofensivas à Ucrânia. Ou seja, mesmo que apareçam armas ofensivas na Ucrânia, aliás, fala-se nos Estados Unidos se é possível ou não os Estados Unidos venderem a Marrocos para depois Marrocos vender à Ucrânia. E porquê é que há esta discussão nos Estados Unidos? É porque Donald Trump é um homem confuso? Poderia ser, mas não é. É por um critério muito particular, que é evitar uma guerra nuclear. E é, julgo eu, um critério sensato. E eu acho que isto é preciso, precisamos de ser claros sobre isto, ou seja, em tudo aquilo que fazemos, nós temos de compreender a sensibilidade do momento em que vivemos. Há uma, se me permitem, se calhar não é de melhor bom gosto, porque parece uma brincadeira de um tema que é muito sério, mas eu acho que é uma imagem que é boa para se perceber. Há uma cena muito famosa de um filme do Indiana Jones, em que há uma pessoa que acena com muitas espadas e o Indiana Jones dá-lhe um tiro. Nós estamos a falar de muros de drones, estamos a falar de várias coisas como se isto fosse resolvível no mundo das armas, quando na verdade há sempre o tiro que pode ser dado, tanto de um lado como do outro, que é da arma nuclear. E portanto o que nós devíamos estar a fazer agora é não chegar a esse momento, é não estar nesse momento, é evitar esse momento por todas as formas. Ora, a senhora deputada fala de um ataque nuclear da Rússia à União Europeia como se tal ataque não fosse ter consequências negativas para a Rússia. Até dá o exemplo com a cena do filme do Indiana Jones, em que este, quando ameaçado por uma pessoa com espadas, usa a pistola e continua o seu caminho sem sofrer qualquer consequência negativa por ter usado a pistola. Ora, isso talvez seja assim na propaganda da Rússia, mas no mundo real, se a Rússia lançasse um ataque nuclear contra a União Europeia, sofreria consequências muito negativas de vários géneros. Ora, a Rússia tem vindo a enriquecer ao longo deste século e para isso muito contribuiu o aumento das exportações para a União Europeia. A União Europeia é o seu melhor cliente ou foi sendo ao longo deste século, e muito a Rússia aumentou exportações para a União Europeia, o que permitiu um enriquecimento do Estado russo e melhoria de vida da população russa. É certo que o nível de vida médio na Rússia ainda é inferior ao que existe em Portugal. Em Portugal não temos uma grande riqueza em petróleo, gás natural, carvão, alumínio, ouro, quer dizer, aliás não temos nada disso, enquanto a Rússia é muito rica em recursos naturais, Portugal não é. A Rússia recebe muitos milhares de milhões só por exportar produtos que retira do subsolo. Não é esse o caso em Portugal. Mas o que importa para a população russa é que houve melhoria do nível de vida ao longo deste século. E é quando há melhoria que tipicamente as populações gostam dos seus líderes. E quando há empobrecimento, isso é que leva a que populações não gostem dos seus líderes e que eventualmente se revoltem contra os seus líderes. Isso pode ser perigoso até mesmo para ditadores. Mesmo ditadores podem ser derrubados. Mas efetivamente até ao longo deste século houve um enriquecimento da Rússia
que se vê muito aumento de exportações para a União Europeia. Assim sendo, se as pessoas que mandam na Rússia, o Presidente e as pessoas que com ele mandam na Rússia, vissem a Rússia como o povo russo, se estivessem preocupados essencialmente com o bem do povo russo, teriam como prioridade manter muito boas relações com a União Europeia, porque se as mantivessem, haveria a hipótese ainda de as exportações da Rússia para a União Europeia aumentarem ainda mais, da União Europeia passar a enviar a cada ano ainda mais milhares de milhões para a Rússia. Portanto, o caminho de enriquecimento da Rússia poderia progredir. E aquilo que o Presidente e as pessoas que ele mandam na Rússia não quereriam de maneira nenhuma era problemas nas relações com a União Europeia, o seu melhor cliente. Mas não é assim que o Presidente da Rússia e o grupo de pessoas altamente nacionalistas que ele manda na Rússia, não é assim que eles veem a Rússia. Vejamos o que disse Putin sobre Pedro Grande. Vamos ver. Sorridente e aparentemente descontraído, Vladimir Putin conversou demoradamente com jovens empreendedores a poucos dias de se realizar o maior Fórum Económico Internacional da Rússia, na cidade de São Petersburgo, e não desperdiçou a oportunidade de se comparar ao czar Pedro Grande, agora que celebram 350 anos do seu aniversário. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. A identificação com um dos grandes heróis da Rússia serviu a Putin para justificar a invasão militar da Ucrânia. Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, там, его первых походах. Чего появилось тут? Возвращал и укреплял. Ora, as pessoas muito nacionalistas que mandam na Rússia veem-na como um território e Putin e outras pessoas como ele têm até um trauma porque ao longo das suas vidas, com o fim da União Soviética, eles entendem que o território da Rússia diminuiu porque países que a Rússia tinha conquistado com o fim da União Soviética se tornaram independentes. Isso criou um trauma que já levou até Putin a dizer que o maior desastre geopolítico do século XX foi o fim da União Soviética, o que é estranho, vindo por parte de alguém que não é comunista, não lamenta o fim do comunismo na União Soviética, não deseja o regresso do comunismo e não permite o regresso do comunismo na União Soviética, do comunismo ou do que quer que seja, que não seja ele mesmo e o partido que ele fundou. Portanto, o Putin não quer o regresso do comunismo, mas ainda assim acha que o fim da União Soviética foi um grande desastre geopolítico porque na sua cabeça a Rússia perdeu territórios que tinha conquistado e que não devia ter perdido, e aliás ele disse-o e culpou por isso até Stalin. Não, desculpem, culpou por isso Lenin, porque ele tem procurado reabilitar Stalin e culpou Lenin por ter querido que a União Soviética fosse criada de tal forma, quando se dissolveu, a Rússia, entendo o Putin, perdeu territórios, porque havia territórios que tinha conquistado, havia países que a Rússia tinha conquistado e que se tornaram independentes. Ora, este grupo de nacionalistas que manda na Rússia deseja reverter aquilo que para eles foi uma perda e desejam conseguir que a Rússia seja novamente uma grande potência conquistadora. E Putin até parece estar numa competição com líderes do passado. Ele já bateu o recorde do líder que mais tempo manda na Rússia, mas não quer ficar na história meramente pelo tempo que ele mandou, quer ficar na história como um líder que voltou a tornar a Rússia
uma potência forte e conquistadora, que faz guerras e conquista territórios. Acontece que os dias de hoje são muito diferentes dos de Pedro Grande, e a União Europeia, que não tinha aberto os olhos, não tinha percebido o que realmente se passava na Rússia, quando a Rússia atacou a Geórgia em 2008, quando atacou pela primeira vez, agora com Putin, a Ucrânia em 2014, conquistou a Crimeia, criou guerra no Donbass, mas já com a guerra em larga escala que a Rússia está a levar a cabo na Ucrânia desde 2022, e com as barbaridades que a Rússia tem feito na Ucrânia, a União Europeia abriu os olhos e, efetivamente, de 2022 para cá, houve uma quebra nas importações de combustíveis fósseis da Rússia. A União Europeia está a importar menos de metade do que importava antes. Ainda há pessoas que dizem que a União Europeia que é hipócrita porque critica outros por comprarem combustíveis fósseis à Rússia, mas a União Europeia também compra, tal. Efetivamente, a União Europeia ainda gasta muitos milhares de milhões a cada ano a importar combustíveis fósseis da Rússia, mas reduziu as importações a menos de metade. O que se perguntasse a políticos, economistas, em 2019 seria possível em 2025, em 2019, 2020 ou 2021, se portanto seria possível a União Europeia diminuir para menos de metade as importações da Rússia até 2025, a resposta seria que não. A maioria diria não, isso não é possível, a menos que haja uma crise terrível na União Europeia que faça reduzir imensa a atividade e o consumo de combustíveis fósseis. Portanto, a União Europeia reduziu muito, o que não era nada fácil. Já houve outros países que tiraram partido, que a Rússia então precisava de novos clientes, outros países tiraram partido para conseguir descontos e para aumentar muitas importações a partir da Rússia. Isso aconteceu com a Turquia, aconteceu em maior grau com a Índia e a China, ainda essencialmente para ganhar dinheiro com essa oportunidade. A China também para apoiar a Rússia, porque também vê a guerra na Ucrânia como uma guerra contra o Ocidente, e na verdade os líderes da China nesta nova Guerra Fria desejam que China e Rússia vençam o Ocidente, derrubem a atual ordem mundial, que humilhem e desacreditem o Ocidente. E apesar de que a China os dirigentes chineses têm a noção de que são muito importantes para a China as exportações para o Ocidente, portanto a China não quer parecer que está a encabeçar a Guerra Fria contra o Ocidente, prefere ficar na sombra a apoiar outros países mais evidentemente anti-Ocidente, outros países que se afirmam como sendo contra o Ocidente, como a Rússia, a Coreia do Norte, o Irão. Portanto, a China procura ficar a apoiar na sombra esses países e não ter um discurso claramente anti-Ocidente, mas no fundo também deseja que seja a Rússia a ganhar ao Ocidente. E, portanto, outros países aumentaram as compras, mas ainda assim vender para esses países sai mais caro para a Rússia e eles compram mais barato, e nem todo o gás que a Rússia produz pode ser vendido para esses países, porque não há gasodutos que o permitam, nem a Rússia tem capacidade de liquefação e transporte marítimo que o permita. Portanto, há uma parte do gás que a Rússia deixou de poder exportar, e portanto, nem tudo aquilo que a Rússia deixou de exportar para a União Europeia pode exportar para outros países,
e realmente alguma parte que exporta mais barato. Portanto, a Rússia saiu prejudicada, a Rússia com esta política que seguiu, saiu prejudicada porque está a alienar o seu melhor cliente. E a União Europeia já baixou para menos de metade das importações de combustíveis fósseis da Rússia. Ora, mesmo que a Rússia amanhã decidisse acabar com esta guerra e então que retirasse completamente os territórios da Ucrânia, desde o Donbass até à Crimeia, por essa forma podia realmente acabar com a guerra, com os gastos, com munições e mísseis e drones, com os pagamentos especiais aos soldados por estarem na linha da frente e tudo mais, e com os pagamentos às famílias dos soldados mortos e com os gastos com aqueles que ficam feridos e tal. Portanto, esta guerra tem custos muito elevados para a Rússia, e mesmo que a Rússia termine amanhã, parasse com esses gastos e que conseguisse também com o fim da guerra que a União Europeia não baixasse mais as importações da Rússia, ainda assim, se a União Europeia mantivesse o atual nível, isso significaria um empobrecimento da Rússia. A Rússia ainda assim ia passar anos a empobrecer, por haver agora o seu melhor cliente ter passado a ser muito menos bom cliente. Portanto, a estratégia que a Rússia tem seguido para o povo russo é uma estratégia que já é desastrosa. É claro que a propaganda russa diz que não, que aquilo está tudo ótimo, está tudo com crescimento económico fantástico, é tudo maravilha, e tudo a correr de acordo com o plano, mas o Putin é hábil na propaganda, tem experiência, é hábil, e acredito que ficará na história realmente pela sua capacidade de propaganda, mas apesar de tudo não faz milagres, realmente, com uma quebra importante nas exportações e com um aumento enorme nas despesas com a guerra, portanto a Rússia está a seguir um caminho de empobrecimento. Ora, será que não poderia fazer ainda pior, que não poderia tomar uma decisão ainda mais destrutiva? Poderia lançar armas nucleares contra o seu melhor cliente e matar o seu melhor cliente com armas nucleares. Quer dizer, poderia lançar armas nucleares sobre a União Europeia, aniquilar a União Europeia e pronto, acabavam-se as exportações para a União Europeia, e com isso a Rússia daria um enorme tiro no próprio pé, e acentuaria muito o seu empobrecimento, o que é algo que tipicamente os povos não gostam e é algo que tipicamente causa revoltas. Portanto, mesmo só por aí, mesmo que não houvesse mais qualquer reação, isso seria um tremendo tiro no pé. Aquilo que a Rússia fez já vai ser muito mal para o povo russo, já está a ser, e pior vai ser no futuro para o povo russo. Mas se ainda lançasse armas nucleares contra a União Europeia, só por aí ainda seria muito mais desastroso para a Rússia. Claro que seria também para a União Europeia, mas isso não beneficiaria o povo russo. Mas na Europa existem uma série de países com forças armadas que são competentes e que sabem das forças da Rússia, mas também das suas fraquezas. Isso é algo que sabem as forças armadas da própria Ucrânia, mas também de outros países da União Europeia. E mesmo países que não têm armas nucleares podem provocar explosões nucleares na Rússia, bombardeando centrais elétricas nucleares. Ora, explosões em centrais nucleares podem ter consequências altamente desastrosas, e realmente alguém que muito bem sabe isso é a Ucrânia. Depois teve lá um acidente na central nuclear de Chernobyl em 1986. Esse acidente foi grave, mas ainda assim
não foi o mais grave que lá poderia ter acontecido, poderia ter havido uma explosão muito, muito superior àquela que realmente houve. Portanto, dentro do azar, não foi o pior que poderia ter acontecido, nem perto. Ainda assim, houve necessidade da Ucrânia evacuar uma zona em redor da central. Houve mesmo uma localidade, se a memória não me falha, de Pripyat, que foi evacuada. As pessoas foram, de repente, foi ordenada às pessoas que saíssem da localidade, foram disponibilizadas caminhonetes e tal, as pessoas foram levadas, pensando que depois regressariam, e nunca mais puderam regressar, e até hoje essa é uma localidade fantasma, com prédios, ainda lá estão ruas e prédios e tal, a vegetação agora mais crescida, mas continua a ser uma localidade fantasma, e a zona que foi evacuada continua a ser uma zona de acesso restrito, porque ainda hoje está contaminada com níveis de radiação que são elevados demais para ser seguro que essa localidade volte a ser habitada. Marina vivia em Pripyat, a cidade construída especificamente para alojar os 5.000 trabalhadores da central de Chernobyl e as suas famílias. Era uma comunidade que contava com um total de 50.000 habitantes. 36 horas após a explosão, Pripyat foi evacuada e encontra-se abandonada desde então. E nos dias a seguir à explosão na central, houve elevação de poeiras radioativas da central, e dependendo dos ventos que variaram, houve outros países que foram contaminados. Portanto, a zona mais contaminada foi a zona em redor da central, que é na Ucrânia, mas também houve zonas contaminadas na Rússia e na Bielorrússia, em países vizinhos. E, na verdade, até é muito mais longe do que isso. Até há uma zona na Suécia, e até mesmo há pelo menos uma quinta no país de Gales, onde se detectou o nível de radioatividade superior àquele que é seguro, e portanto há quintas na Suécia e no país de Gales. No país de Gales tenho a ideia que pelo menos uma, que estão proibidas de vender alimentos, porque se considera que os alimentos que ali sejam produzidos não são seguros. Isto é verdade até hoje, 39 anos após o acidente que aconteceu na central de Chernobyl, que foi um acidente grave, mas ainda assim, dentro do azar que eles tiveram, não foi nem de perto nem de longe o mais grave que lá poderia ter acontecido. Poderia ter havido uma explosão muito maior. E, portanto, a própria Ucrânia sabe perfeitamente que se a Rússia usar alguma arma nuclear contra a Ucrânia também pode bombardear centrais nucleares na Rússia e causar lá explosões nucleares com consequências dramáticas. E se várias centrais nucleares na Rússia fossem atingidas, a Rússia poderia ficar com dois problemas. Por um lado, propriamente das explosões nucleares e da contaminação, mas por outro lado também poderia haver lá um apagão, algo de que em Portugal e em Espanha tivemos experiência neste ano. Mas em Portugal e em Espanha, as centrais, quando houve oscilações na tensão e na frequência nas redes elétricas, as centrais elétricas tinham dispositivos de segurança que detectaram e que as desligaram das redes. Isso provocou o apagão, mas, por outro lado, as centrais não sofreram danos, não foram danificadas por aquelas oscilações irregulares. E, portanto, foi possível, posteriormente, pôr as centrais todas a funcionar e voltar a colocar-se e voltarem a ser colocadas em funcionamento as redes em Espanha e em Portugal,
e depois durante uma semana não houve exportações de importações para um lado e para o outro. Portugal nem exportou energia para a Espanha há umas horas, nem importou a outras. Portanto, em Portugal foi necessário gastar-se mais gás natural para produzir eletricidade, ficou mais cara a produção de eletricidade, mas durante uma semana não houve, Portugal nem exportou nem importou energia de Espanha. Portanto, ambos os países puseram as suas redes outra vez de pé, porque as centrais que tinham permaneciam boas, não ficaram danificadas pelas oscilações de tensão e nas frequências que houve na rede. Mas se na Rússia fossem atingidas com armas convencionais, centrais nucleares, se elas explodissem, depois não poderiam ser postas em funcionamento. Portanto, aquele problema que nós tivemos com o apagão poderia ser muito maior na Rússia. E, portanto, mesmo países sem armas nucleares podem causar explosões nucleares na Rússia e com consequências de enorme gravidade para a Rússia. E a própria Ucrânia pode, e a Rússia sabe isso, e por isso sabe que se bombardear a Ucrânia com alguma arma nuclear, a Ucrânia pode retaliar, e portanto isso é um risco grande para a Rússia, que contribui para que a Rússia nunca o tenha feito, apesar da grande resistência que a Ucrânia tem dado, apesar da Rússia não ter conseguido conquistar rapidamente a Ucrânia como pretendia, ainda assim não usa armas nucleares, porque também sabe que a Ucrânia poderia responder de forma que seria dramática para a Rússia. Isso é verdade para a Ucrânia e também é verdade para países europeus, mesmo países que não têm armas nucleares. Mas repare-se que dentro da União Europeia existe a França, e a França tem armas nucleares, inclusivamente tem armas nucleares em submarinos. Portanto, mesmo que a Rússia tentasse disparar armas nucleares primeiro para a França, antes de disparar para outros países da União Europeia, mesmo tentasse primeiro atingir todas as bases militares francesas, no intuito de que essas bases militares fossem atingidas antes de conseguirem repostar, ainda assim, mesmo que a Rússia tentasse isso e que conseguisse, a França tem aviões e também tem submarinos, e tem submarinos com mísseis nucleares, e portanto, no caso de um ataque nuclear da Rússia à França, teriam os submarinos a tarefa de enviarem armas nucleares para destruírem Moscou e São Petersburgo, enfim, as principais cidades russas, onde vivem os principais dirigentes políticos e de grandes empresas russas, e onde vivem os seus familiares, os seus amigos, portanto, é completamente falsa a ideia de que a Rússia poderia à vontade lançar mísseis nucleares sobre a União Europeia, que nenhuma consequência negativa lhe atingiria a Rússia, que a Rússia poderia continuar a caminho como Indiana Jones sem sofrer qualquer problema com esse ataque. Note-se ainda que dentro da União Europeia há uma série de países da NATO. Isso poderia levar até a que outros países da NATO, como por exemplo o Reino Unido ou os Estados Unidos, também atacassem a Rússia. Ora, se uma guerra nuclear escalasse para uma guerra total entre Rússia e NATO, dizem os especialistas que com as armas nucleares extremamente poderosas que existem hoje, que se muitas fossem detonadas num espaço curto de tempo, daí resultaria um impacto tão grande no planeta que causaria mudanças climáticas dramáticas e causaria aquilo que eles chamam um inverno nuclear.
E esse inverno nuclear iria aniquilar as produções agrícolas pelo mundo fora. Não era só nos países afetados, não seria só os países atingidos por bombas. Portanto, haveria países atingidos por bombas nucleares, onde sofreriam destruição muito grande. Haveria outros países que não seriam atingidos por bombas nucleares, mas depois poderiam sofrer chuvas radioativas. Mas ainda haveria outros países que não seriam atingidos nem por bombas nucleares, nem por chuvas radioativas, mas que seriam atingidos pelo inverno nuclear. E especialistas que estudam isso, que estudaram isso, concluíram que o resultado seria uma quebra brutal da produção agrícola no mundo, que aniquilaria milhares de milhões de seres humanos pela fome. Portanto, muitas pessoas em países distantes daqueles que fossem atingidos pelas armas nucleares, ainda assim seriam depois, esses mesmo países distantes seriam atingidos pela fome, que levaria ao desaparecimento da grande maior parte da humanidade. Portanto, as consequências da Rússia lançar bombas nucleares sobre a Europa podem ir de péssimas a absolutamente até nem tenho palavras, não é? Até causarem um cataclisma que quase aniquilaria a humanidade. Portanto, exatamente o contrário daquilo que nos diz a senhora deputada, que parece que a Rússia podia disparar armas nucleares e não ter qualquer consequência negativa. Iria ter, de certeza absolutíssima, consequências extremamente negativas, mas podiam ir desde consequências extremamente negativas até um desastre mundial que acabaria com quase toda a população do planeta. Notar que os dirigentes na China estão conscientes disto, e que a própria China já disse que não podia haver uso de armas nucleares. Ora, o Putin tem consciência que com a China ele não pode ter problemas. O Putin tem consciência que neste momento a Rússia está totalmente dependente da China. Não só precisa de receber chips e cabos de fibra óptica, precisa de receber certos componentes essenciais da China para poder fabricar as suas armas, com as quais procura matar ucranianos. Portanto, a China fornece elementos fundamentais para a guerra, para que a Rússia possa continuar com a sua guerra para conquistar territórios à Ucrânia e matar ucranianos. Mas a China também fornece outros equipamentos, por exemplo, para substituição de peças em comboios. A Rússia, na Rússia, o transporte ferroviário, transporte de mercadorias ferroviário tem muita importância, e os comboios, para serem fiáveis, é preciso de tantos e tantos quilómetros que substituam determinadas peças, e a Rússia precisa de peças vindas da China. Portanto, sem essas peças, o transporte ferroviário na Rússia acabaria por parar, e seria dramático até para o funcionamento da sociedade civil na Rússia. Também com as sanções da União Europeia, a Rússia passou a usar mais e mais caminhonetes para transportes de mercadorias, passou a usar mais caminhonetes vindas da China. Portanto, a Rússia está absolutamente dependente da China hoje em dia, e a China já disse não à guerra nuclear, portanto a China está bem consciente. Ora, nós poderemos perguntar se o Putin está consciente, já que ele e um outro presidente, um anterior presidente,
amigo dele e que com ele colabora, Medvedev, um e outro vão falando regularmente de armas nucleares. Poderíamos pensar que eles não estão conscientes da gravidade que teria o uso de armas nucleares. Agora, eles estão conscientes, mas também sabem que podem usar as armas nucleares naquilo em que a Rússia tem sido bem sucedida, que é na propaganda. Portanto, usar no mundo real teria consequências desastrosas para a Rússia, mas podem continuar a usar as armas nucleares na propaganda para assustar as pessoas nos outros países, para tentar que os ucranianos fiquem com medo e deixem de defender a Ucrânia, e para tentar que os povos dos outros países que enviam ajudas para a Ucrânia, pressionem os seus políticos para deixarem de enviar ajudas para a Ucrânia. Portanto, o que o Putin quer é ser um líder conquistador e conquistar territórios. E para isso, quer dizer, o grande problema que tem tido é que a Ucrânia tem-se batido muito bem e tem recebido muitas ajudas. Se o povo ucraniano, como o Putin pensava, porque muitas pessoas lá falam russo, se tivesse acolhido bem a invasão russa e tivesse ficado do lado dos invasores e não do lado da defesa, pois a Rússia já teria há muito conquistado a Ucrânia, mas realmente os ucranianos têm querido lutar pela sua independência, mas mesmo assim, se não tivessem recebido ajuda, em algum momento essa luta teria colapsado por falta de munições, por falta de armas, por falta porque o Estado ucraniano teria ficado sem dinheiro. Portanto, a Rússia já teria conquistado a Ucrânia, não fossem as ajudas que têm sido dadas à Ucrânia, que têm permitido à Ucrânia defender-se. Ora, há quem diga, mas hoje em dia a Rússia não é uma grande ameaça, está a avançar lentamente na Ucrânia, para conquistar toda a Ucrânia precisará de uns 80 anos. Ora, o Putin pode ser um monstro, mas não é burro. E ele sabe que nem ele tem 80 anos para ficar à frente desta guerra, nem a Rússia economicamente aguentará esta guerra por mais de 80 anos, nem nada que se pareça. Agora, o que o Putin sempre apostou é que antes de colapsar a Rússia, economicamente colapsaria a Ucrânia. Ou por falta de dinheiro, ou por falta de munições, ou por falta de armas, ou pelo povo perder a vontade de lutar pela sua independência. Mas com as ajudas que têm sido dadas à Ucrânia, efetivamente a Ucrânia não colapsou, continua a defender-se. E portanto o Putin tenta usar a propaganda para convencer os povos dos países dos países que ajudam a Ucrânia a pressionarem os seus governos para que não ajudem a Ucrânia. E nesse aspecto há várias linhas de propaganda. Por um lado, uma linha de assustar as pessoas e dizer, se continuarem a ajudar a Ucrânia, a Rússia vai destruir a Europa, os Estados Unidos, ou o que seja, com armas nucleares. É uma linha de propaganda, mas há outras também. A Rússia também espalha propaganda a dizer que os ucranianos, os políticos ucranianos, que são políticos eleitos, são todos corruptos e tal, e portanto não se pode enviar para lá ajuda, porque a ajuda desaparece. Ora, se a ajuda desaparecesse, a Ucrânia já teria colapsado. A Ucrânia está a lutar contra um país muito maior que a está a invadir e tem-se conseguido defender porque está a utilizar a ajuda que recebe para isso. Senão não teria conseguido se defender. Mas a propaganda diz, não, aquilo é tudo uns corruptos e tal. A propaganda da Rússia para que outros países não enviem ajuda para a Ucrânia. E também a Rússia também espalha propaganda a dizer que os líderes dos países europeus estão a ajudar a Ucrânia, que é porque são eles que são corruptos, e por isso é que estão a ajudar a Ucrânia. Enfim, a Rússia, curiosamente, tem uma série de linhas de propaganda. Ora, o Putin percebeu que isso funcionava. O que é algo que para mim é
é contraintuitivo, não é? Porque se o mesmo país apresenta várias justificações, algumas incompatíveis entre si, para mim o que isso significa é que estão a espalhar falsidades, estão a espalhar desinformação, estão a querer enganar, não estão a ser verdadeiros, estão a querer enganar. Mas realmente o que se verifica é que no mundo real há pessoas que se deixam convencer por uma das linhas de propaganda e que não veem as outras e nunca se perguntam, espera lá, porque é que há várias linhas de propaganda da Rússia? Se há várias linhas, provavelmente isto é tudo falso. Se há inclusivamente várias linhas de propaganda que são contraditórias, é porque a Rússia anda a espalhar falsidades para conseguir aquilo que quer conseguir, que é conquistar terreno, conquistar território para o Putin poder ficar na história como alguém que se compara bem com o Pedro Grande e com outros líderes históricos que fizeram guerras e conquistaram território. Portanto, o Putin não é burro, ele não quer nada uma guerra nuclear. Ele quer usar as armas nucleares, mas na propaganda, para ver se paralisa os outros países e se consegue que os outros façam aquilo que ele quer, que é não ajudarem a Ucrânia. Ora, efetivamente, se a União Europeia se deixasse amedrontar pelas ameaças do Putin, então a União Europeia já não seria um conjunto de países soberanos. Quer dizer, os governos já não estariam a seguir a vontade dos povos e a defender os interesses dos países da União Europeia, já estariam sim a obedecer ao líder da Rússia por medo, mas estariam a obedecer, então já não seriam países soberanos. Mas aquilo que vemos até agora não, é que a União Europeia continua a ser uma associação de países soberanos e continua a ajudar a Ucrânia, o que está de acordo com o que pensam a maioria dos europeus, que acham que a Rússia está a conduzir uma invasão bárbara, que os ucranianos se querem defender, têm o direito de se defender, e que é os ucranianos que devemos ajudar, para além de que, se a Rússia conquista a Ucrânia, pode pôr um visto nessa conquista e pode começar a preparar-se para as seguintes. E as seguintes já podem envolver países da União Europeia e da NATO. Portanto, por todas as razões, mesmo tendo em vista os interesses dos países da Europa, pois é do nosso interesse que a Rússia não tenha sucesso na Ucrânia e que a tentativa de Putin e das pessoas ultranacionalistas com ele que querem tornar a Rússia numa nova potência conquistadora, é do interesse dos países da União Europeia que essa estratégia de Putin falhe e que os russos percebam que isso não é uma boa estratégia no século XXI. Podem outros líderes no passado ter conseguido que a Rússia fosse uma potência conquistadora, de tal forma que a Rússia não nasceu como sendo o maior país do mundo e cresceu até ser o maior país do mundo. Portanto, essa estratégia pode ter feito sentido noutros tempos, também noutros tempos em que para um país enriquecer podia precisar de mais territórios, seja para poder ter mais produção agrícola, seja para poder ter mais mineração. Mas hoje em dia vemos que com fábricas, com o setor de informática e tal, países podem ter grandes crescimentos económicos com territórios pequenos. E a Rússia tem muito mais território do que aquilo que realmente precisaria para se desenvolver. E ainda tem grandes riquezas como petróleo, gás natural, carvão, alumínio, ouro e tal. Portanto, é do interesse da União Europeia que esta estratégia de Putin e dos nacionalistas que ele mandou na Rússia de transformar outra vez a Rússia numa grande potência conquistadora, é do interesse dos europeus que essa estratégia falhe e portanto, seja por razões humanistas, seja para defender o interesse da Europa, a Europa realmente tem ajudado a Ucrânia. O Putin quer tentar travar isso com várias linhas de propaganda. Uma delas é tentar que as pessoas fiquem com medo da guerra nuclear. Portanto, ele usa as armas nucleares daquela forma que realmente pode usar sem consequências negativas para a Rússia, que é
na propaganda. Usas na propaganda. Não, nunca os usou no mundo real. E veja, já foram destruídos drones russos na Polónia. A Ucrânia destrói grande quantidade de drones russos no seu território a cada dia. E há uns anos atrás até aconteceu a Turquia abater no seu território um avião russo que violou o espaço aéreo da Turquia, e inicialmente parece-me que ficou estranho, vamos lá ver. Inicialmente houve uma tensão grande entre Rússia e Turquia, mas isso foi ultrapassado, e voltou a haver boas relações entre o presidente da Turquia e da Rússia, porque a Rússia, o Putin não quer uma guerra nuclear, ele não quer ficar na história como um presidente que destruiu de alguma forma a Rússia, quer ficar na história como um novo presidente conquistador, como foi por exemplo, Pedro o Grande, que ele admira, porque Pedro o Grande conquistou o território onde hoje se situa São Petersburgo, que é a sua terra natal. Portanto, é completamente irrealista a ideia de que a Rússia, porque a União Europeia abateria um drone, vamos imaginar que enviava um drone com o objetivo de fotografar uma base aérea num país europeu, ou com o objetivo de o drone passar sobre um aeroporto, pairar-se num aeroporto e paralisar, obrigar a que os voos nesse aeroporto fossem suspensos durante um tempo. Imaginemos que a Rússia enviaria algum drone assim, que esse drone seria abatido. Um drone poderia custar umas dezenas de milhares de euros, ou vamos dizer que poderia custar para cima de 100 mil euros, e então por causa disso a Rússia lançava a guerra nuclear, que levaria a que a União Europeia deixasse de comprar à Rússia milhares de milhões a cada ano, e que poderia levar a que fossem enviados mísseis que atingissem centrais nucleares russas e provocassem explosões nucleares dentro da Rússia, e no pior dos casos poderia até a guerra expandir-se para uma guerra total e acabar quase com a humanidade, e a Rússia faria isso por causa de um drone que poderia custar umas dezenas de milhares de euros, ou 100 e tal mil euros que fosse, e por causa disso a Rússia ia e é assim que o Putin quer ficar na história, como o presidente doido que destruiu completamente a Rússia. Não, o Putin não é burro, ele quer ser o presidente conquistador, e para isso quer que as pessoas não ajudem, que os outros países não ajudem a Ucrânia, para a Ucrânia colapsar e então as forças russas poderem, após o colapso da Ucrânia, ou por falta de munições, ou por falta de armas, ou por falta de dinheiro, depois da defesa colapsar, então aí é que as forças russas podem avançar e conquistar rapidamente a Ucrânia, que era o plano original. Ora, quanto a Donald Trump, o que a senhora deputada diz nem está bem de acordo com o que diz o próprio presidente Trump. Vamos ouvir. Equipment to NATO. We're not spending any money, we're making money, but I don't want to talk about making. I want to talk about we're no longer involved with funding Ukraine, but we are involved with trying to stop the war and the killing. Ora, o presidente Trump muito criticou o anterior por causa do dinheiro gasto com a Ucrânia, e agora tem orgulho de que com ele os Estados Unidos cortaram as doações de munições à Ucrânia, as doações de armas à Ucrânia,
as doações de dinheiro ao Estado ucraniano, para o Estado ucraniano não colapsar, essas doações têm sido feitas mais pela Europa, mas contra o Presidente dos Estados Unidos também doaram dinheiro ao Estado ucraniano. E ainda os Estados Unidos, contra o Presidente, ainda enviavam ajuda humanitária para minorar o sofrimento do povo ucraniano. Ora, o Donald Trump orgulha-se de ter cortado isso tudo. E é isso que ele diz. E repare-se que até diz que os Estados Unidos agora estão a ganhar. Ora, como é que os Estados Unidos estão a ganhar? Estão a ganhar porque as empresas norte-americanas vendem armas para a Ucrânia. Podem vender algumas armas diretamente à Ucrânia. A Ucrânia pode comprar algumas armas. Outras armas são compradas por países que querem ajudar a Ucrânia e depois entregues à Ucrânia. Possivelmente há cá sim, outros países que compram as armas e as armas já são enviadas diretamente para a Ucrânia, nem sequer passam pelos outros países. Portanto, os Estados Unidos estão a fornecer armas à Ucrânia, não oferecidas, não são oferecidas. As empresas fabricantes nos Estados Unidos vendem essas armas a quem as compra. Agora, o Presidente não esconde isso, não tem qualquer problema em dizer isso e diz-lo sem problema. E tanto não está preocupado com a guerra nuclear que há uns tempos atrás, por causa daquilo que escreveu numa rede social, porque houve um anterior Presidente da Rússia, Medvedev, que colabora com Putin, já colaborava na época e continua a colaborar, porque Medvedev escreveu umas frases agressivas numa rede social, pois o Trump anunciou que enviou um submarino nuclear para perto da Rússia. Hoje em dia há uma hipótese de haver uma guerra nuclear, sim senhora, cada dia que passa há a hipótese de haver uma guerra nuclear. E a causa mais provável para que haja é um acidente. É um disparo acidental, ou que um dos lados veja qualquer coisa aparecer em radares, que pense que é o outro lado a lançar os mísseis, que seja um engano, que não seja isso, mas que ainda assim que um dos lados se precipite, achando que o outro já lançou os mísseis, que lance também. Para que ambos os lados possam avaliar bem aquilo que aparece nos radares, quer dizer, tem mais tempo para avaliar quando vem qualquer coisa que está longe e menos tempo quando vem qualquer coisa que está perto. Ora, o Trump, ao dizer que vai enviar que mandou que um submarino se aproximasse da Rússia, pois é natural que isso tenha feito crescer a preocupação do lado da Rússia e tenha criado uma pressão adicional, no sentido que se eles veem qualquer coisa no radar, tem que decidir muito rapidamente se aquilo é uma ameaça ou se não é uma ameaça, tem que responder muito rapidamente. Se houver um lançamento de um míssil que seja lançado muito perto da Rússia, depois chega lá rapidamente, eles têm muito pouco tempo para decidir se respondem e como é que respondem. E esse pouco tempo pode levar a uma decisão errada. Portanto, alguém que esteja preocupado realmente com a arma nuclear, a última coisa alguém que estivesse preocupado, a última coisa que faria era ordenar que um submarino fosse para o pé da Rússia e comunicar isso ao mundo, e comunicar isso à Rússia. Ora, nós não sabemos se o Trump realmente ordenou que um submarino se aproximasse da Rússia, eu só disse isso por querer reagir lá ao que escreveu Medvedev numa rede social. Não sabemos se Trump realmente enviou ou não enviou um míssil com armas nucleares para perto da Rússia, mas em qualquer caso é natural que essas declarações tenham aumentado o nível de preocupação na Rússia e tenham aumentado a hipótese de haver
uma guerra por acidente. Portanto, se Donald Trump estivesse realmente preocupado com a guerra nuclear, se fosse responsável, nunca teria vindo dizer, por causa daquilo que escreveu Medvedev numa rede social, nunca o Trump teria vindo anunciar ao mundo que mandou um submarino nuclear para perto da Rússia. Portanto, penso que isso para mim é um sinal absolutamente claro que Trump não está preocupado com a guerra nuclear. Agora, tem sim orgulho em ter cortado os gastos com a Ucrânia custa-me a crer que seja por mera coincidência que ele tem uma ligação estranha à Rússia há muitos anos. Ele mesmo reconhece que é amigo de Putin, e ele na anterior presidência não gostou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que não tenha conduzido uma investigação para tentar encontrar factos negativos sobre o filho de Joe Biden. Portanto, o Trump é amigo do Putin e à partida não era de Zelensky. E realmente orgulha-se de ter cortado as ajudas à Ucrânia. E realmente a Rússia procurou interferir em eleições norte-americanas a favor de Trump e efetivamente Trump foi eleito e cortou as ajudas à Ucrânia. Mas preocupação com armas nucleares não se vê. Se a tivesse, não teria, por causa do que ele escreveu Medvedev, enviar ordenado ou pelo menos dito ao mundo que ordenou que um submarino nuclear se aproximasse da Rússia. Se realmente a Europa se deixasse assustar, se a União Europeia se deixasse assustar pelas ameaças de guerra nuclear de Putin, deixaria de ser um conjunto de países soberanos, deixariam de ser verdadeiras democracias que sigam a vontade dos povos. Deixaríamos de ter a União Europeia como uma zona de soberana, de liberdade, democracia, porque teria que ficar às ordens de Putin. E na verdade, e não é verdade que Putin possa atacar a União Europeia com armas nucleares sem consequências desastrosas para a Rússia. Isso não é verdade, é uma das linhas de desinformação da propaganda russa. Eu posso não ser da área política da senhora deputada Catarina Martins, mas ainda assim reconheço que a senhora deputada é uma pessoa inteligente, e espantam-me estes casos em que pessoas inteligentes apresentam argumentos completamente fora da realidade, argumentos absolutamente sem pés na cabeça, que mostram que não percebem nada daquilo que estão a falar, mas ainda assim apresentam argumentos de forma categórica e tal. Enfim, é algo que me surpreendeu. Penso que foram declarações muito penso que foram declarações surpreendentes da senhora deputada, e que mereciam um comentário por ser sobre assuntos muito importantes que se passam no dia 2. Pronto, quem tenha achado interessante, peço que faça like e subscreva para que haja motivos para que eu faça mais vídeos destes, para que mais pessoas também possam descobrir estes vídeos. É muito importante que pessoas façam like e que façam gosto e que subscrevam o canal. Também subscrevendo o canal poderão ser mais provável que sejam alertadas quando novos vídeos surgirem.
E por isso agradeço a quem o faça, também quem discordar daquilo que eu disse, ou no geral ou em algum aspecto, depois pode escrever aqui abaixo, na página do YouTube. Críticas construtivas serão lê-las com muito gosto, e até breve, espero.